Olá, que alegria ter você conosco em mais uma aula, falando agora sobre os evangelhos, falando agora sobre o Novo Testamento. Nós vamos iniciar essa sequência de aulas falando primeiramente sobre o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Era o principal evangelho. Mateus era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva. E foi através do Evangelho de Mateus, e é através do Evangelho de Mateus, que todo cristão ele é instruído a cumprir com gratidão aquilo que é o grande chamado de anunciarmos o reino de Deus. É em Mateus, lá no finalzinho, que se encontra a grande comissão, o mandamento do Senhor para irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho, discipularmos, batizarmos, anunciarmos as boas novas. Nós vamos então estar falando nessa aula sobre um panorama do Evangelho de Mateus. Vamos saber quem foi o seu autor, a data que ele foi provavelmente escrito, o propósito, as características desse Evangelho e o esboço dessa obra tão importante para nós. Quem foi o autor do Evangelho de Mateus? Como acontece nos outros evangelhos, no livro de Mateus não consta o nome daquele que é o seu autor. A tradição atribui a Mateus, que também é chamado de Levi e é um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Houve uma controvérsia por volta do século XVIII, quando alguns estudiosos começaram a contestar a autoria desse evangelho. Passaram a sugerir que o verdadeiro autor teria sido um cristão que teria pego anotações de Mateus e teria compilado essas anotações por volta do século I. Pegou manuscritos originais escritos sim por Mateus e compôs então aquilo que seria o evangelho que chega até nós nos dias de hoje. Entretanto, um dos pontos mais discutidos entre esses críticos, esses estudiosos, é a dificuldade que existe entre o idioma em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Por quê? Porque existe a possibilidade de Mateus ter sido escrito em hebraico e também em grego. Seja como for, não há argumentos convincentes. Eu falo isso para você a título de uma curiosidade, tá? Porque não há argumentos convincentes para contestarmos a autoria do Evangelho de Mateus por aquele que tem o seu próprio nome. Então Mateus é o autor mais aceito entre os estudiosos, desde os mais antigos até os tempos modernos. Ainda que haja uma dificuldade de determinar com exatidão a sua autoria, nós temos a certeza que Mateus é o escritor e o autor é o Espírito Santo de Deus. Para quem foi escrito esse evangelho? Quem seria o destinatário dessa obra? Provavelmente o Evangelho de Mateus, ele tem como destinatário a igreja de Antioquia. Lá em Atos 15 fala sobre essa igreja, uma comunidade formada por judeus e também por gentios. Alguns detalhes mostram para nós que havia muitos judeus entre os destinatários originais do Evangelho de Mateus. Por quê? Ele primeiramente enfatiza aquilo que são as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. A genealogia de Cristo, ela é apresentada citando todos os nomes, chegando até Abraão. A expressão Jesus, filho de Davi, aparece repetidamente aqui no Evangelho de Mateus, e também nós vemos a utilização do termo reino dos céus ao invés de reino de Deus. Quando que esse evangelho, qual a data em que o Evangelho de Mateus foi escrito? Provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo. Precisamente nós não teríamos como afirmar, porque essa é também uma questão incerta. Mas nesse intervalo, entre 60 e 70, é algo amplamente aceito que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito nessa época. Por quê? É interessante nós vermos que Mateus ele utiliza muita coisa que existe em Marcos como uma fonte do seu material. É muito curioso isso. Quando nós
comparamos os dois evangelhos, nós vamos ver o seguinte: no evangelho de Marcos tem 661 versículos. 661 versículos no evangelho de Marcos. 606 desses versículos, 606 tem um paralelo em Mateus. Se Marcos, acreditamos, escreveu o seu evangelho em Roma, e se nós consideramos que Marcos foi uma fonte para Mateus, então aí a gente pode afunilar mais ainda aquele período que eu havia dito para você entre 60 e 70, preste atenção que isso cai na prova, como o ano 64 depois de Cristo. A gente vai falar posteriormente numa outra aula também sobre o evangelho de Marcos. O propósito e o tema do evangelho de Mateus: apresentar Jesus como Messias, como o Filho de Deus. Jesus, ele aparece aqui no primeiro evangelho como sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. E a genealogia do capítulo 1 já nos mostra em Mateus que Jesus é o tão esperado rei prometido. O reino que ele trouxe ao cumprimento do plano da redenção de Deus. O evangelho de Mateus também nos informa o seguinte: que Jesus cumpriu todas as escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou, chamou, estabeleceu os seus discípulos, os seus seguidores, para levarem o evangelho do reino a todas as nações, povos, tribos e línguas. Advertiu que a tarefa do evangelismo, da implantação do reino, seria seguida sim com aflições e perseguições, mas nos deixou a tremenda alegria em sabermos que sempre ele estaria conosco. E por fim, em Mateus ele promete que vai retornar e o reino de Deus terá plena realização. A característica do evangelho de Mateus é que o seu arranjo sistemático é muito bem feito. Ele traz ali uma categorização, uma organização dos temas de uma maneira impecável. Então, Mateus é prazeroso de ler e nos dá a experiência maravilhosa de vermos ali o relato dos feitos de Jesus como de uma testemunha ocular. Ler Mateus é como se nós estivéssemos ao lado de Jesus. É claro que enxergamos através dos olhos de Mateus, mas a organização e a sistematização é algo tão primoroso que você, lendo, você se sente andando onde andou Jesus ao lado do Mestre. Como é que nós poderíamos trazer um esboço, um panorama geral do Evangelho de Mateus? Primeiramente, tem ali um prólogo onde tem a genealogia, o nascimento de Cristo e os dados conhecidos da sua infância e juventude. No capítulo 1 até o capítulo 2. Depois, no capítulo 3 até o capítulo 7, a vinda do reino dos céus. João Batista anunciando que Jesus, ele é o Messias que traz o reino, a tentação de Jesus no deserto, no capítulo de número 4, e o grande sermão da montanha. Depois, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vemos a obra dos reinos, a obra do reino. Se anteriormente nós tínhamos visto a vinda do reino, agora do capítulo 8 até o capítulo 10, o Evangelho de Mateus nos apresenta as obras do reino. Muitos milagres de Jesus são relatados aqui nesse trecho de Mateus, mostrando também a missão do reino. O quarto tópico desse esboço seria a natureza do reino. O capítulo 11 até o capítulo 13. Jesus explica então e fala o que é a verdadeira natureza do reino. Ele desmistifica a questão de que o reino seria um reino político ou mesmo um reino natural. As parábolas de Jesus do capítulo 13, elas mostram isso de uma maneira muito clara. Quinto tópico do nosso esboço: a autoridade do reino. A autoridade do reino. Os milagres aqui narrados no capítulo 14 até o capítulo 18 mostram a autoridade de Cristo como Messias.
Sexto e penúltimo tópico, as mudanças do reino. Jesus denuncia de maneira dura, do capítulo 19 ao capítulo 25, a hipocrisia dos religiosos judeus, e ele mostra aqui como o estabelecimento do reino, ele traz mudanças aqui na terra. E é aqui também, nessa sessão, que nós vamos encontrar o sermão profético de Jesus. E por fim, o sétimo tópico desse esboço, que nós trazemos para você aqui nessa aula, a paixão e a ressurreição de Cristo, capítulos 26 e 28, ao 28, 26, 27 e 28, mostrando com detalhes as aflições de Cristo Jesus e também como ele é apresentado como rei vitorioso que ressuscitou. E eu listo para você aqui algumas curiosidades sobre o Evangelho de Mateus. Dos 4 evangelhos, Mateus é aquele que tem o maior estilo judaico, a maior cara, assim, de povo judeus. Na igreja primitiva, Mateus era o evangelho mais utilizado, principalmente para o acompanhamento do novo convertido, para a questão do catecúmeno, do novo na fé, do discipulado. É o evangelho que mais cita a seguinte expressão: para que se cumprisse o que fora dito. A palavra reino, ela é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. E a expressão reino dos céus, você só vai encontrar nesse evangelho, em nenhum outro evangelho você vai encontrá-la. É o evangelho que mais apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus. 5 sermões são encontrados no Evangelho de Mateus: o Sermão do Monte, a instrução aos 12, as parábolas do reino, a comunidade cristã que fala do caráter dos verdadeiros seguidores de Cristo e o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus. Esses 5 sermões nós vamos encontrar aqui em Mateus. E embora tenha sido um livro escrito originalmente para a igreja em Antioquia, uma igreja que era uma igreja mista composta de judeus e gentios, claramente o objetivo do Evangelho de Mateus não era ficar restrito apenas à congregação de Antioquia, mas também que chegasse até nós 2000 anos depois. Isso é muito, muito legal. O Evangelho seria propagado também entre todos os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. Falamos nessa aula sobre o Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para compreender as verdades da palavra. E eu volto falando sobre mais um Evangelho aqui na nossa aula da FATEM, Faculdade Teológica e Missões. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.